Bom dia, caminhos da alma. Sejam muito bem-vindos aí a mais um dia de leitura. Bora começar então mais um momento. Vamos ver o que os nossos amigos espirituais trazem pra gente no dia de hoje. O que a gente precisa saber? Quais são as orientações que vão chegar pra gente aí no dia de hoje, né? Vamos deixar ali o nosso caldeirão e vamos começar então. Vou de Tarô dos Anjos hoje, tá? Fundo do baralho, o que é que a gente tem? A gente tem a carta da força, ligada a Arcanjo Ariel. Aqui a gente vê que o anjo tá sentado aqui, parece um tigre, né, gente? Acho que é um tigre, mas é um tigre... Aliás, são dois, ó, tem outro aqui. Mas são enormes, tá vendo? E... ela tá sentada em cima, ela que eu digo anjo, né? Aqui. Tá sentada em cima dele como se tivesse poder de domínio aqui. Mas a gente nunca fala da força como força física, porque não é essa a mensagem da carta, né? Na verdade, tá pedindo ou tá dizendo que é necessário para resolver determinada situação ou para esse negócio aí andar, uma grande força interior, sabe? É você trabalhar aí as suas energias, as suas questões mais primitivas, né? Aquilo que a gente carrega de uma vida inteira. É o medo que a gente sente frente ao desconhecido, uma situação nova. É o medo de uma rejeição, de não ser aceita em determinada situação. É o receio da coisa não fluir, não ir adiante. Então tem alguma coisa aí que te mantém com medo. Mas a carta da força fala que é com controle desses sentimentos, né, dessa ansiedade, dessa expectativa, que você vai conseguir resolver as suas questões aí, tá? Vamos de... Ok, 6 cartas. 6 cartas do tarô aqui. Fica comigo até o final, porque tem muita mensagem para ser passada para vocês hoje. É o que eu tô sentindo aqui, tá? A gente não vai ficar só nesse baralho. Eu acho que nós vamos tirar o nosso cigano também. Vamos ver. Se precisar de alguma outra coisa, né? Mas vamos deixar a carta da força aqui também. E vamos tentar entender, então, qual que é a mensagem do tarô aqui para vocês hoje. É uma leitura geral, uma leitura para o coletivo aqui, né? Então, vamos lá. Rainha de água, 3 de fogo, o sol, um 7 de ar, que é o 7 de espadas, um 3 de ar também, um 3 de espadas, e um outro valete de água. O naipe de água aqui é o naipe de copas, tá? Então, deixa eu entender aqui. E claro, a gente veio também com a carta da força, pedindo então para vocês trabalharem essa ansiedade, esse medo, essa expectativa que vocês estão aí, porque vai ser mais na base do jogo de cintura, da conversa, da paciência, que vocês vão resolver isso. Não vai ser com briga, com guerra, com disputa, viu? Tá. Essa leitura, a gente fala de uma questão emocional aí muito forte, que está presente na energia de alguém que vai chegar aqui para assistir esse vídeo. Eu acredito que você, né, foi chamada para vir até aqui, tem algum recado ligado a isso. Então, tem um tema muito forte aqui, que está presente nessa energia, ligado ao emocional. Eu vejo uma história de sentimentos bem profundos aqui, de alguém que está esperando aí há bastante tempo, fala de revelações, fala de dor, fala de reconexão. Então, essa historinha começa aqui com a rainha de água, a rainha de copas. As pessoas que se conectarem com essa tiragem estão vivendo aí um momento emocional muito sensível. Muita intuição, muito sentimento guardado. Para alguns aí, saudade. Às vezes, afeto reprimido, né? Você sente, mas não consegue botar isso para fora. Talvez um cuidado muito grande que você tem com alguém. E eu vejo alguém que ama em silêncio. Ou, na verdade, talvez até você não ame tão em silêncio assim, mas você sente muito mais do que você é capaz de demonstrar ou daquilo que você gostaria de demonstrar. Eu sinto aqui alguém realmente mais reprimido. Talvez você seja mais fechada, né? Tenha uma natureza mais fechada. Não digo nem só tímida, não. É o seu temperamento mesmo, é a sua personalidade, ou a maneira como você foi criada.
você sente mais do que demonstra. Talvez ao longo da vida você tentou demonstrar e foi reprimida por muita gente, ou te cortaram ali baixo, e aí você falou, opa, melhor eu guardar, melhor ninguém ficar sabendo da minha história não, né? O 3 de fogo, apesar de falar muito de abundância, que as perspectivas são muito boas, né? E pedir a você que tenha paciência nesse momento, porque é uma carta que sim, fala que você pode e deve fazer planos a longo prazo. Mas existe um tempo de espera, talvez até por isso fale de planos a longo prazo. Eu vejo que você está aguardando uma notícia, um retorno, um avanço aí, né? Sabe quando a gente está naquela vibe de eu tenho fé, isso vai resolver. E vai mesmo, pode ter esperança aí, né? Pode ter esperança, pode ter expectativa de progresso no amor ou na sua vida emocional aí, porque logo depois a gente vê o sol chegando. O sol traz o quê? Clareza, transparência, né? Aqui, quando chega nessa fase, imagina o sol chegando e iluminando. Quando a gente está num dia de sol, mas depois com nuvens, aí tem hora que a nuvem esconde. Você já viveu isso? Você está num clube, né? E aí tá tomando seu sol, de repente fica tudo fechado de uma vez. Você olha para cima, vê uma nuvem enorme. É isso. Aí o sol daí a pouquinho sai de trás dessa nuvem. Não é uma energia de clarear o dia de novo? Pois é. É essa energia do eu tenho fé. Isso vai se resolver, né? Então, você pode ter esperança e expectativa, assim, de progresso nessa questão de amor ou na sua vida emocional, porque o sol chega para acender, para esclarecer. Alguém chega para mostrar para você o que realmente sente. Então, o sol traz alegria, traz sinceridade, traz até uma sensação de ufa, né? Depois dessa fase de espera, agora realmente as coisas começam a fazer sentido. Então, essa carta é meio que o ponto alto da história aí. Mas o 7 de espadas, depois do sol aqui, mostra que nem tudo segue, como eu tô lendo aqui, né? Numa linha, de forma linear, né? Eu tô lendo como uma sequência, não é? Pois é, só que a vida da gente não é assim, né? Tipo, começou com a Rainha de Água falando que os relacionamentos vão avançar para outro nível, aí vem um 3 de fogo que fala que só eu tenho um pouco de paciência, que as coisas vão se resolver, e vão, mas realmente tem que ter paciência. E o 7 de espadas, então, mostra que apesar da luz, tem alguém com medo. Então, esse criatura pode estar vibrando numa energia de medo. Ou você também, porque eu posso estar fazendo essa leitura para você e, ao mesmo tempo, para o seu criatura que está do lado de lá, né? Então, ou é o seu criatura que está fugindo da verdade nesse momento, ou é você. Tem alguém aí que está fugindo, que está evitando uma conversa, que está escondendo sentimentos aí, ou até mesmo tomando decisões confusas. E isso pode ser o quê? Autossabotagem, insegurança sua ou do criaturo. E eu falo sempre com vocês isso, a energia que você vibra, você passa para o outro, né? Então, aquilo que a gente está emanando, a gente acaba atraindo de volta. Então, às vezes, você também está vibrando uma energia de insegurança, de medo, de autossabotagem, e o criatura também tá vibrando nisso aí. Então, é onde dá uma agarrada, dá um tropeço nessa história aí, sabe? E aí vem, então, um 3 de espadas. 3 de espadas fala de uma energia de tristeza, que você talvez precise até tirar um tempo para se recuperar, você precisa de se perdoar e perdoar o que os outros já fizeram também. Aqui aparece uma dor, que muitos de vocês já sentiram, você ou quem está do lado de lá, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês ainda podem estar sentindo essa dor. É uma sensação de mágoa, de rejeição, de rompimento ou até mesmo uma sensação de saudade, de uma nostalgia aí. Mas a carta fala, gente, claramente de culpa e logo depois de cura e perdão. Né? Lembra que eu falei aqui que o 3 de espada fala da necessidade de perdoar a si mesmo e os outros? Então, assim, eu vejo que apesar de um 7 de espadas, vem uma energia logo depois de cura. Essa história vai ter um final feliz, né? E não é também um final definitivo aqui, ainda não. Porque vocês ainda vieram com o valete de copas, o valete de água. E aí ele vem fechando de uma maneira mais suave, sabe? Ou seja, depois da dor, vem uma abertura emocional. Pode ser uma mensagem que você vai receber desse criaturo, um pedido de desculpas, um contato dessa pessoa de forma inesperada ou, para alguns de vocês, até mesmo aí
um pedido de desculpas e, assim, um recomeço. Sabe? Tipo assim, a pessoa não só vem pra falar, olha, desculpa, eu falhei. Vocês vão receber sim, tá? Muitos de vocês vão receber um pedido de desculpa. Mas pode ser também ou me dá uma outra chance. Ah, Renata, mas eu não quero de jeito nenhum. Tudo bem, lembre-se, é uma leitura geral. Algumas partes dessa leitura vão ressoar com o que você está vivendo, mas nem tudo. E o mais importante, você tem livre-arbítrio. Se aquilo que você está ouvindo aqui ressoa até de certa forma com a sua vida, mas não é esse fim que você quer fazer outra coisa, beleza, é só você tomar uma outra atitude e não aceitar. E quando esse reencontro acontecer na sua vida, quando esse criatura te procurar, mandar uma mensagem, como a gente viu aqui, né? É só você se permitir partir para outra história, tá bom? Mas tem uma energia de reconciliação aqui, de reaproximação, ou até mesmo de um novo ciclo emocional aí, tá? Então, dessas cartas que eu vi aqui, lembrando, a carta da força, né, que tinha vindo como fundo do baralho, então, dizendo, olha, você vai ter que trabalhar com diplomacia, com conversa, com diálogo, não é com força física que vocês vão resolver isso aqui, não. Mas essa tiragem, então, fala de um amor que passa por uma fase de clareza e cura, onde tem sentimentos profundos, tem espera, tem revelações, mas também tem insegurança, tem mágoa, mas tem, no final, uma energia de reconexão e reaproximação, tá? É uma história emocional aí bem completinha, mas ela vai ficar completa mesmo a hora que a gente tirar o cigano, que é um fofoqueiro nosso aqui, né? Vamos lá, vamos pro nosso cigano aqui. Olha lá. Primeira carta que vem como fundo do baralho para vocês é a carta da chave. Ela sempre fala de solução, de abrir portas. Ah, Renata, mas uma porta que se abre também se fecha. Certamente. Então, se você decidir que para essa situação que a gente acabou de ver aqui, você vai fechar esse ciclo de uma vez, né? Tipo, não, eu não quero mais. Fulano já até me procurou, Renata. Já me pediu perdão, ou ainda não pediu, mas eu conheço muito bem, tá comendo pelas beiradas, não vai demorar começar a me pedir para desbloquear, ou entrar em contato comigo de outras formas. É isso que você quer? Para e pensa. Porque você tem o comando, ó, a chave está nas suas mãos. Você pode decidir abrir essa porta mais uma vez e dar uma oportunidade para essa pessoa, para essa história de vocês, ou você vai fechar esse ciclo de uma vez, tá? Ó, você vai ter revelações espirituais aí, clareza para te ajudar a decidir se é isso que você quer, né, ou não. Lembrando, por mais que você tenha opiniões aí a respeito dessa história de outras pessoas, é uma amiga que chega, você tá doida, você ainda vai dar outra chance, é uma mãe, não acredito que você vai fazer isso, fulano já aprontou com você, ou seja lá o que for, a história é sua. Quem vai ter que tomar a decisão se fecha ou não a porta é você, tá? Continuando aqui, carta dos livros, caixão, a criança, ó, novos começos e esperança. Mas aí vem uma cobra aqui do lado, né? Anel, montanha, navio e a carta da cigana. Vamos entender, então, o que é que tá trazendo isso aqui, se é uma continuação aí da nossa leitura anterior ou algum complemento aí, né? Bom, tá. Depois daquela fase bem intensa ali que o tarô mostrou, né? Ou seja, vocês têm sentimentos profundos, mas vocês têm esperança ainda, né? Vocês querem uma clareza, ao mesmo tempo vocês estão fugindo de alguma coisa, tem dor que já foi causada aí, né? Tem uma energia de reconexão. Aí o que vem depois disso? O livro, gente, fala que tem algo que ainda não foi dito. Essa pessoa ainda pode abrir as cartas aí, vir atrás de você, né? Então, depois daquele contato emocional que a gente viu, que foi o valete de água da leitura anterior, né? A verdade ainda não está toda aberta, não. O livro mostra que ainda existem ou segredos, ou sentimentos guardados, ou conversas que ainda não aconteceram, né? Vocês vieram com a mulher que era a rainha de água, né? Mas a cigana aqui também. Então, isso mostra
que essa pessoa realmente sente mais do que fala. Você pode sentir mais do que fala, mas a outra pessoa esconde mais do que demonstra. Então é aquela sensação de ok, ficamos de bem, mas temos que falar algumas coisas ainda. As cartas precisam ser colocadas na mesa. E aí a história entra numa de meio mistério aí, sabe? Será que isso vai rolar? Será que vai dar certo? Eu vejo, porque o caixão fala de transformação, né? De fim. Pode não ser o fim da história, mas o fim de um padrão. Então pode não acontecer ainda o fim dessa relação de vocês, mas com certeza é o fim daquele padrão que estava rolando até então essa história. É como se você e a outra pessoa, ambos, estivessem dizendo aí sem palavras. Ou a gente transforma isso, ou vai ficar sempre na mesma dor. Na dor que você trouxe de outras relações, que eu também trouxe, ou que nós causamos um ao outro. Então, ou a gente vai resolver isso de uma vez, ou essa história nossa vai ficar para trás para sempre. Eu vi muito claro isso aqui. A criança fala que tem, como eu falei, novos começos. Tem uma possibilidade, sim. O tarô traz para vocês, assim como o cigano, uma possibilidade de recomeço aí. Aí pode vir a leveza, porque a criança traz esse novo frescor. Fala de inocência, fala de uma nova fase, de uma expectativa renovada. E vocês meio que, será então que não vale a pena a gente tentar ver isso? Porque se houver essa transformação emocional, aí sim eu digo que a conexão entre vocês ganha uma nova forma, muito mais espontânea, com muito mais verdade, tá? É como se essa relação de vocês, para quem topar começar de novo, para quem quiser encerrar, beleza. É só dar um final, né, ó, fechar a porta e tá tudo certo, você vai viver novas histórias. Mas para quem sentiu com essa história de que, Renata, eu ainda sinto que essa história não acabou, e eu sinto que esse criatura ainda vai me procurar, ou já até me procurou, enfim, se vocês conseguirem realmente transformar aí essa história, a conexão ou reconexão de vocês ganha uma nova forma. Como eu disse, é como se começasse do zero, mas com mais verdade, né? Então tá tudo lindo, Renata, tá resolvido, a gente pode... Ó, a serpente é uma carta de advertência. E aí, ou ela mostra uma tentação, essa pessoa ainda tem que resolver algo com alguém, ou a história volta a esquentar de novo. Olha que interessante. Porque aqui fala de ciúme, de medo de perder, de uma tentação externa, que pode ser, né, uma criatura do lado de lá, uma rival, ou alguém, um amigo, um familiar que está influenciando a cabeça dessa pessoa negativamente. Então, é uma energia que ameaça esse novo começo, tá? Pode ser uma interferência vinda de fora, ou até uma desconfiança interna, ou um padrão antigo querendo voltar. Por isso que se não houver um recomeço muito bacana, aí o trem não vai, não. Então, nesse pedaço aqui da história, eu vejo que ainda tem uma coisinha ainda para ser resolvida antes de vocês voltarem, né? Existe um vínculo real. Mesmo com a energia da cobra, o anel traz para mim que o laço de vocês é forte. Eu ainda vejo compromisso, acordos, uma promessa de isso pode dar certo, ou um retorno do vínculo de vocês aí, sabe? Quando essa carta aparece, pode ter um elo kármico, emocional, aí, afetivo, que ainda não terminou entre vocês, e é quase que uma confirmação de, ok, essa história não acabou. E mais, há a chance de um compromisso mais claro aí no futuro. Então, para aqueles ou aquelas que estão me assistindo, que ainda enxergam, Renata, eu não sinto que é hora de finalizar isso, que é como se mesmo que eu finalizasse, que eu cortasse com esse criatura, que eu bloqueasse, você não acredita, você não conhece, ele vai dar um jeito de vir atrás de mim, ou a vida vai colocar a gente em alguma situação onde a gente vai encontrar casualmente em algum lugar, às vezes até num lugar improvável, é aquela energia de karma, vocês ainda têm coisas para viver. O caminho não é fácil, tá? Aqui a gente vê a montanha. Eu vejo uma certa dificuldade dessa história avançar e é como se a história dissesse, olha, o sentimento existe, o vínculo existe, mas o medo, lembra das cartas anteriores, os conflitos, as interferências estão criando obstáculos aí. Então eu vejo que vocês vão passar por uma grande fase de teste nessa história. Ou ela vai avançar, ou ela desaba de uma vez e finaliza. Mas aí a vida vai dando uma virada ao navio, trazendo mudanças aí.
né? Depois do obstáculo, começa uma energia de movimentação. Fala de mudanças e fala de viagem. Navio fala de viagens também, né? Então, para quem mora longe, se você está envolvendo com alguém que mora numa cidade vizinha, num outro estado, às vezes bem longe de você, até mesmo num outro país, sabe? Eu vejo alguém viajando até você. Uma aproximação de forma mais decidida, uma mudança de atitude. Pode ser você indo até essa pessoa também? Pode. Mas eu vejo uma conversa importante que finalmente vai acontecer. É como se a história saísse do bloqueio para o fluxo, para o agir. E aí, de novo, essa história... Gente, que doideira isso. Essa história dá uma nova guinada aqui, tá? E aí, claro, essa cigana aqui é você, né? Você é aquela mulher sensível lá da Rainha de Água. A pessoa intuitiva da leitura. Aquela que sente tudo primeiro, né? E a sua intuição precisa ser ouvida. Então, o baralho cigano, aí finaliza com essa carta aqui, dizendo para você o seguinte, olha, a definição final desse vínculo, dessa história que vocês estão vivendo já há muito tempo, né? É você que tem a chave. É você que vai sentir toda essa verdade aí e vai entender, vale a pena viver isso ou não. Então, vamos resumir tudo que a gente falou aqui, que foi muita coisa falada, né? É uma história do que a gente já viu aqui no tarô ali, do lado, né? De você, dessa mulher, emocionalmente abalada aí, que tem sentimentos guardados, tem esperança, quer ter clareza, né? Mas tem mágoas, tem a reaproximação, tem tudo aí naquela história, né? Que a gente já viu com o tarô. E aí o cigano traz ainda para você que tem segredos que ainda não foram ditos, mas que tem uma transformação nessa relação. Sim, existe a possibilidade de um novo começo, se você quiser e se estiver disposta a abrir essa porta. Mas ainda tem ciúmes, tem ameaças externas, que pode ser uma traição, ainda que está pendente, que você acha que se voltar essa pessoa vai te trair de novo. Pode não ter acontecido uma traição, mas uma deslealdade. Essa pessoa roeu a corda com você, te deixou na mão, te deixou no vácuo. Pode ser uma influência de uma rival, né? Tem isso tudo aqui que a gente viu. Mas o vínculo ainda está forte e ele pode acontecer. Então ainda existe a possibilidade de uma união, tá? Mas ainda tem obstáculos reais nesse caminho, que são vocês trabalhando essas energias, mas existe uma possibilidade de movimentação, de mudança, mas a decisão final tá nas suas mãos, a cigana, porque a chave tá com você, tá? Então é um relacionamento que não terminou, que passa por altos e baixos. Se a primeira leitura do tarô mostrou uma coisa mais linear, depois o trem meio que desandou, não foi? Então tem altos e baixos, mas ainda tem a oportunidade de renascer, desde que você siga a sua intuição e fale, ok, eu vou dar mais uma oportunidade, mas tá muito nas suas mãos aqui, tá certo? Uau, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Achei muito válido, muito profundo, muito forte, e tenho certeza que vai chegar até algumas pessoas que vieram aqui em busca dessa conexão da história, né? Se você é uma dessas, deixa nos comentários pra gente saber. Mas antes de sair, eu vou pedir a vocês que curtam o vídeo, que puxem pro lado e hypem, que comentem, que compartilhem com os amigos. E se quiserem voltar, amanhã, com fé em Deus, eu vou estar aqui mais uma vez para trazer mais orientações do plano espiritual para vocês. Mais respostas, aquelas respostas que vocês sempre estão pedindo aí, viu? Beijo grande no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau, CDA.